Você construiu algo. Pode não ser grande para os padrões do mundo, mas é seu. Custou tempo, sacrifício, noites sem dormir, escolhas difíceis, uma casa, um negócio, uma reserva financeira, uma família com uma certa estabilidade, uma reputação que levou anos para construir. E existe um medo que acompanha quem construiu algo. Um medo que raramente é dito em voz alta, porque parece ingratidão. O medo de perder tudo. Não é hipocondria, não é falta de fé. É a consciência de que o que você construiu tem valor e que o mundo é suficientemente instável para ameaçá-lo. Crise econômica, demissão, doença, processo judicial, sócio desonesto, mercado que colapsa. Essas ameaças são reais e o medo que elas geram também é real. Mas existe um salmo escrito por alguém que perdeu mais do que você provavelmente já acumulou e que ainda assim declarou com convicção absoluta a frase mais corajosa que um homem em perigo pode dizer: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Hoje eu vou te mostrar como o Salmo 27 transforma o medo de perder tudo em estratégia de proteção espiritual e financeira. A carga de quem construiu algo. Existe uma ironia cruel na jornada de quem constrói patrimônio. Quando você não tem nada, o medo de perder é pequeno, porque não há muito a perder. Mas quanto mais você constrói, quanto mais acumula, quanto mais a estabilidade da sua família depende do que você foi capaz de criar, maior se torna o medo de que isso desapareça. Você conhece essa sensação? É checar o extrato bancário mais vezes do que precisa, não para tomar decisão, mas para confirmar que ainda está lá. É acordar às 3 da manhã pensando em cenários, no que aconteceria se a empresa falisse, no que aconteceria se o imóvel perdesse valor, no que aconteceria se a saúde falhasse e o trabalho parasse. É segurar decisões importantes, boas decisões, decisões de crescimento, porque o medo de errar e perder o que tem é maior do que o desejo de construir mais. É viver num estado de vigilância constante que consome energia, que rouba o prazer do que já foi conquistado, que impede de desfrutar o presente porque a atenção está sempre no futuro ameaçado. O mais cruel desse medo é que ele não respeita a fé. Você pode ter uma fé declarada, pode ir à igreja toda semana, pode ler a Bíblia de manhã. E ainda assim, às 3 da manhã, quando os cenários começam, o medo chega. Não porque você tem pouca fé, porque você tem muito a perder. E o Salmo 27 foi escrito exatamente para esse momento. Não para quem nunca construiu nada, para quem construiu e tem medo que o inimigo venha buscar. O homem que tinha muito a perder e escolheu não temer, chegou a hora de fechar o primeiro loop. Qual era o contexto de Davi quando escreveu o Salmo 27? E o que ele estava prestes a perder? A maioria dos estudiosos situa o Salmo 27 num dos momentos mais tensos da vida de Davi, possivelmente durante a rebelião do seu próprio filho Absalão. Pensa na dimensão do que estava em jogo. Davi havia construído um reino. Décadas de guerra, de liderança, de sacrifício. Havia unificado Israel, algo que nenhum rei havia conseguido antes dele com a mesma profundidade. Havia construído Jerusalém como capital. Havia acumulado riqueza, influência, legado. E então seu próprio filho, Absalão, organizou um golpe de estado. Tomou o palácio. Fez Davi fugir de Jerusalém a pé, sem exército, sem corte, sem recursos. Davi, que havia sido o herdeiro do reino de Saul, agora fugia do filho. O que havia construído em décadas estava sendo desmantelado em dias. E foi em algum momento nesse contexto, ou numa situação igualmente desesperadora, que Davi escreveu: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. A quem me recearei? Salmo 27:1. Esse não é o louvor de alguém que está seguro. É o louvor de alguém que perdeu tudo e que ainda assim encontrou uma base que o perseguidor não pode confiscar. A luz, a salvação, a força, não o palácio, não o ouro,
não o reino. O próprio Deus, que permanece independente de qualquer circunstância material. E o mais fascinante é o que aconteceu depois. Davi voltou. O reino foi restaurado. O que havia sido perdido foi reconstruído, em muitos aspectos, mais sólido do que antes da crise. Não porque ignorou a ameaça, mas porque recusou deixar que a ameaça determinasse quem ele era e como agia. O Salmo 27 não foi escrito por quem nunca perdeu. Foi escrito por quem perdeu e descobriu que havia algo que não podia ser perdido. Cada versículo fala diretamente para você. Vamos ao Salmo. Mas desta vez, quero que você leia com os olhos de quem tem algo a proteger, não com os olhos do estudante de teologia. Quando os malfeitores se aproximam de mim para devorar a minha carne, são os meus adversários e os meus inimigos. Eles tropeçam e caem. Salmo 27, 2. Quando os malfeitores se aproximam para devorar. Davi não era ingênuo. Ele nomeou a ameaça com precisão. Adversários que queriam devorar o que ele havia construído. Para você, esses adversários podem ter outros nomes: inflação, inadimplência de cliente, processo judicial, sócio que traiu, mercado que colapsou, familiar que reivindica. E a promessa do versículo não é que os adversários não vão aparecer. É que quando aparecem, eles tropeçam e caem. A proteção não é ausência de ameaça, é superioridade sobre ela. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se levante guerra contra mim, nisto eu confiante estarei. Salmo 27, 3. Ainda que. Duas palavras que mudam tudo. Davi não está dizendo que não haverá exército, está dizendo que mesmo com o exército acampado do lado de fora, o coração não temerá. Essa é a fé madura. Não a que diz, não vai acontecer. A que diz mesmo que aconteça, eu tenho base. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Salmo 27, 4. No meio de uma crise existencial, com exércitos acampados, com tudo ameaçado, Davi pede uma coisa: presença, não riqueza, não restauração do reino, não proteção dos inimigos. Presença. E essa prioridade é o que o capacita para tudo mais. Porque quem tem presença de Deus como prioridade máxima, não deixa que a ausência de qualquer outra coisa o destrua. Pois ele me esconderá no seu pavilhão nos dias de adversidade. Na parte secreta do seu tabernáculo me ocultará. Sobre uma rocha me porá em lugar alto. Salmo 27, 5. Nos dias de adversidade. Não se vier a adversidade. Dias de adversidade são assumidos como parte da jornada. E o pavilhão, o tabernáculo, a rocha, são metáforas de proteção que vêm de Deus, não da ausência de problemas. Você pode ter tudo ameaçado e ainda estar protegido. Porque a proteção que importa não está no exterior, está na rocha sobre a qual você está posto. Espera no Senhor, tem bom ânimo, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmo 27, 14. O salmo termina com o comando mais prático de todos. Espera. Não espera passiva, espera ativa, com bom ânimo, com coração fortalecido, com movimento deliberado enquanto aguarda. Espera no hebraico é kavá, que significa também aguardar com esperança, confiar ativamente, permanecer firme, enquanto aguarda o resultado. É a postura do investidor de longo prazo, que planta hoje sabendo que vai colher depois, que não vende no pânico porque tem perspectiva de prazo. As causas reais da perda de patrimônio. Chegou a hora de fechar o segundo loop. O que fazer com o medo de perder que vai além da espiritualidade? A resposta começa com entender o que realmente destrói o patrimônio de quem construiu. Porque o medo de perder, quando não informado, cria comportamentos que aumentam o risco em vez de diminuí-lo. Deixa eu te mostrar as 5 causas reais de perda de patrimônio que pesquisas sobre comportamento financeiro identificam consistentemente. Causa 1. Concentração excessiva.
tudo num único lugar. A causa mais comum de destruição de patrimônio não é má sorte. É concentração. Todo o dinheiro num único negócio que faliu. Todo o patrimônio num único imóvel que desvalorizou. Toda a poupança num único banco que quebrou. Eclesiastes 11:2 diz: divide a parte em 7 e até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Divide a parte em 7 e até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Eclesiastes 11:2. Esse é o princípio da diversificação, escrito 3.000 anos antes de Harry Markowitz ganhar o Nobel de Economia pela mesma ideia. A proteção contra a perda começa com não colocar tudo num único lugar. Causa 2. Decisão no pânico. Vender no pior momento. A segunda causa mais comum de destruição de patrimônio é a decisão tomada em pânico. O mercado cai 30%. A pessoa vende tudo no fundo. O negócio enfrenta uma crise. A pessoa aceita o primeiro comprador que aparece com proposta baixa. O imóvel fica sem inquilino por 2 meses. A pessoa vende abaixo do preço de mercado por ansiedade. O medo de perder leva a decisões que garantem a perda que temiam. O Salmo 27:3 diz: ainda que se levante guerra contra mim, nisto eu confiante estarei. Confiança em crise não é ingenuidade. É a capacidade de não tomar decisão irreversível no momento de máxima pressão emocional. Causa 3. Ausência de reserva. Sem proteção para o imprevisto. Quem não tem reserva é forçado a liquidar ativos de longo prazo para cobrir necessidades de curto prazo. É vender o imóvel para pagar a conta hospitalar. É resgatar o investimento de longo prazo para cobrir o mês em que o faturamento caiu. A reserva não é onde o dinheiro cresce. É o que impede que você precise tocar no que está crescendo. 6 meses de gastos em aplicação de liquidez imediata, Tesouro Selic ou CDB com liquidez diária. É a proteção que permite que o resto do patrimônio continue intocado nas crises. Causa 4. Falta de registro e visibilidade do patrimônio. Provérbios 27:23 diz: conhece bem o estado do teu rebanho, e tem o coração posto nos teus rebanhos. Conhece bem o estado do teu rebanho, e tem o coração posto nos teus rebanhos. Provérbios 27:23. Na era agrícola, o rei mais rico era o que conhecia cada animal do seu rebanho. Na era atual, a pessoa mais financeiramente sólida é a que sabe exatamente o que tem, onde está, quanto rende e quanto custa. Quem não tem visibilidade do próprio patrimônio não consegue protegê-lo. Um balanço patrimonial simples, ativos, passivos, patrimônio líquido, atualizado anualmente, é o mapa do que você está protegendo. Causa 5. Ausência de planejamento sucessório. O patrimônio que não passa adiante. A última causa de perda é a mais ignorada. A destruição do patrimônio na transmissão para a próxima geração. Sem testamento, sem planejamento, sem orientação, o que levou décadas para construir pode ser consumido em disputas, impostos e processos em poucos anos após a morte do construtor. Provérbios 13:22 diz: o bom deixa herança aos filhos dos filhos. Herança não é só dinheiro. É planejamento. É organização. É a sabedoria de preparar a transmissão antes que ela seja necessária. Como o Salmo 27 muda o comportamento financeiro. Quero que você veja de forma concreta a diferença entre quem age pelo medo de perder e quem age pela fé do Salmo 27. Olha a linha das decisões financeiras. Medo. Vende o ativo no pânico. Garante a perda que temia. Fé do Salmo 27. Aguarda com estratégia. Permite que o ativo se recupere. O conteúdo do mercado é idêntico. A mesma queda aconteceu para os dois. O que diferencia é o estado interno. E o estado interno determina a ação. E a ação determina o resultado. Isso é o Salmo 27 aplicado às finanças. Não é magia. É comportamento informado pela fé. A fé do Salmo 27 não elimina a ameaça. Ela muda a sua resposta à ameaça.
E é a resposta que determina o resultado, quando a base segurou o que o vento tentou levar. História 1. O empresário que não vendeu no fundo. Em março de 2020, no início da pandemia, um empresário brasileiro com investimentos em fundos e ações viu o seu patrimônio cair 38% em 3 semanas. Todos ao redor estavam vendendo. O WhatsApp da família era uma cascata de mensagens de pânico. Ele lembrou de 2 princípios que havia internalizado. O Salmo 27:3. Ainda que se levante guerra contra mim, confiante estarei. E a lição de Warren Buffett, de que o mercado punindo quem age por medo. Ele não vendeu. Ficou firme. Em 12 meses, o portfólio havia não só recuperado, mas superado o nível anterior em 22%. Quem vendeu no pânico realizou a perda. Quem ficou firme colheu o retorno. A guerra se levantou. Ele ficou confiante. E a guerra passou. História 2. A família que diversificou, e um negócio faliu sem destruir tudo. Uma família havia acumulado patrimônio ao longo de 20 anos, principalmente num único negócio de médio porte. Um conselheiro de confiança os convenceu 5 anos antes da crise a diversificar, parte em imóveis, parte em renda fixa, parte mantendo o negócio. Em 2015, a crise econômica fechou o negócio, uma perda real e dolorosa. Mas os outros pilares seguraram. A família não perdeu tudo. Perdeu uma parte, manteve o resto. E 3 anos depois, com o capital que havia sido preservado nos outros pilares, abriram um negócio menor e mais rentável. Divide em 7 e até em 8. Eclesiastes 11:2. O negócio faliu, mas 7 mantiveram a base. História 3. O pai que fez o testamento a tempo. Um homem de 58 anos havia construído um patrimônio real ao longo da vida. 2 imóveis, investimentos, um pequeno negócio. Sempre adiou o testamento. Tenho tempo. Isso é para depois. Um amigo próximo morreu sem testamento. A família ficou 2 anos em litígio. Os filhos em lados opostos. O patrimônio consumido por honorários e impostos. Esse homem agendou o cartório na semana seguinte. O bom deixa herança aos filhos dos filhos. Mas herança requer planejamento. Ele fez o testamento. Organizou a sucessão. E 2 anos depois, quando descobriu um problema cardíaco sério, dormia tranquilo, porque o que havia construído estava protegido para depois dele. O Salmo 27:5. Ele me esconderá no seu pavilhão. O pavilhão pode ser um testamento bem feito. Proteger o que construiu. Da fé ao plano teoria suficiente. Vamos ao plano. 5 pilares de proteção, cada um com um princípio bíblico, uma ação concreta e a proteção que gera. Pilar 1. Reserva de emergência. O pavilhão do Salmo 27:5. 6 meses de gastos líquidos em aplicação de liquidez imediata. Não é onde o dinheiro cresce. É o que impede que você precise destruir o que está crescendo nas crises. Sem reserva, qualquer imprevisto vira emergência financeira. Com reserva, o imprevisto é apenas um incidente. Pilar 2. Diversificação. O Eclesiastes 11:2 em prática. Máximo de 30% do patrimônio em qualquer único ativo ou classe de ativo. Imóvel, renda fixa, renda variável, negócio, distribuídos de forma que nenhum colapso individual destrói o todo. Comece pelo diagnóstico. Onde está concentrado o seu patrimônio hoje? Pilar 3. Balanço patrimonial anual. Conhecer o rebanho. Uma vez por ano, de preferência na virada de ano, liste todos os ativos e passivos. Ativos. O que você tem? Imóveis, investimentos, participações, poupança. Passivos. O que você deve? Financiamentos, dívidas, obrigações. Patrimônio líquido. Ativos menos passivos. Esse número, acompanhado anualmente, é o mapa da saúde financeira. Pilar 4. Seguro de vida. Proteção da família se algo acontece. O maior risco para o patrimônio de uma família não é o mercado.
é a morte ou incapacidade do principal gerador de renda sem proteção. Um seguro de vida adequado, calculado como 5 a 10 vezes a renda anual, garante que a família mantenha o padrão, mesmo se o construtor não estiver mais presente. O Senhor é a força da minha vida. Salmo 27, 1. Mas a família precisa de proteção quando a força humana falta. Pilar 5. Testamento e planejamento sucessório. Se você tem patrimônio, tem família e tem menos de 100% de certeza de que vai viver para sempre, você precisa de testamento. É o ato de amor mais concreto que alguém que construiu pode fazer pela família. Não é assunto de velho, é assunto de responsável. O que fica? Quando tudo vai preciso dizer algo que vai além de qualquer planilha e qualquer estratégia. Você pode ter reserva, diversificação, balanço patrimonial, seguro e testamento, e ainda perder tudo em determinadas circunstâncias. Catástrofes naturais, guerras, crises sistêmicas de escala que nenhuma estratégia individual protege completamente. E é para esse nível de ameaça, o que está além do controle humano, que o Salmo 27 existe. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Salmo 27, 3. O coração que não teme não é o que tem certeza de que não vai perder. É o que sabe que, mesmo perdendo, não perdeu o que realmente importa. Davi perdeu o reino. Voltou. Paulo perdeu a liberdade. Escreveu. Jó perdeu tudo. Reconstruiu, em dobro. A base do Salmo 27 não é a promessa de que você não vai perder nada. É a promessa de que, mesmo que perca, você tem uma luz, uma salvação, uma força que nenhum exército, nenhuma crise, nenhum mercado pode confiscar. E quem tem essa base pode reconstruir, sempre. A maior proteção patrimonial não é a reserva. É a identidade de quem sabe que pode reconstruir porque tem uma base que não pode ser confiscada. O que você construiu tem proteção. Você chegou até o final. E eu quero que você saia daqui com 2 certezas. A primeira, o medo de perder o que construiu é legítimo. Não é falta de fé, é consciência do que custou. E o Salmo 27 foi escrito exatamente para quem tem esse medo. A segunda, esse medo, quando informado, quando transformado em estratégia, quando ancorado na fé que o Salmo descreve, se torna a força que protege o que construiu. Você aprendeu que Davi perdeu o reino e declarou: "A quem temerei?", antes de reconquistá-lo. Que as 5 causas de perda, concentração, pânico, sem reserva, sem visibilidade, sem sucessão, são combatidas com os 5 pilares de proteção. Que a diversificação está no Eclesiastes. Que conhecer o rebanho está nos Provérbios. Que a herança para os filhos dos filhos está em Provérbios 13. Que a base espiritual do Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, é a proteção que nenhuma estratégia financeira replica. E agora uma pergunta concreta para você responder esta semana. Qual dos 5 pilares de proteção você ainda não tem? Esse é o seu próximo passo. Um pilar. Esta semana. Porque proteger o que construiu não é só sabedoria financeira. É a administração fiel do que Deus colocou nas suas mãos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. A quem me recearei? Salmo 27, 1. Se esse vídeo tocou em algo real, se você reconheceu o medo que descrevemos no começo, deixa o like e compartilha com alguém que também construiu algo e precisa proteger. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana a palavra de Deus conectada com estratégia financeira prática para quem está construindo algo que dura. E me conta nos comentários, qual pilar você vai implementar primeiro? Reserva, diversificação, balanço, seguro ou testamento? Que o Senhor seja a sua luz, a sua salvação e a força de tudo que você está protegendo. Até o próximo vídeo.